Era a manhã do 15 de janeiro de 1947 e Los Angeles despertava sob uma camada de névoa fria e úmida que parecia aderir ao asfalto das ruas. A cidade vivia uma época vibrante de pós-guerra, onde a esperança e o sonho americano colidiam frontalmente com uma realidade muito mais escura e sórdida que se gestava nos becos de Hollywood. Enquanto a indústria do cinema vendia fantasias de celuloide para o mundo inteiro nas áreas desertas da Zona Sul, um pesadelo muito real estava prestes a ser descoberto. No bairro de Leimert Park, a vida se desenrolava com a lentidão habitual de uma área residencial em desenvolvimento. Norton Avenue era uma rua tranquila, ladeada por terrenos vazios, onde a vegetação crescia sem controle, esperando que o boom imobiliário transformasse aqueles terrenos em novos lares para a classe média. Era pouco antes das 10 da manhã, quando uma vizinha chamada Betty Bersinger caminhava pela calçada oeste da rua. Levava sua filha pequena de 3 anos em um carrinho e se dirigia a fazer um recado cotidiano em uma sapataria próxima. A normalidade da cena com uma mãe e sua filha passeando sob a luz pálida da manhã contrastava com o que seus olhos estavam prestes a registrar. Ao passar em frente a um terreno baldio situado entre a Rua 39 e a Avenida Coliseum, o olhar de Betty se desviou para a grama alta. A poucos metros da calçada, algo branco e estranho se destacava sobre o verde escuro e úmido da vegetação. Sua primeira impressão foi de curiosidade misturada com uma ligeira indignação cívica. Acreditou ver um manequim de vitrine partido em 2 peças que alguém havia descartado irresponsavelmente no terreno. A pele era branca demais, quase marmórea, e a postura parecia antinaturalmente rígida. Betty continuou caminhando mais alguns passos, mas algo na disposição daquele objeto a obrigou a parar e olhar novamente. Não havia costuras de plástico nem uniões artificiais. À medida que seus olhos se adaptavam à imagem, a realidade golpeou sua mente com a força de um trauma instantâneo. Não era um manequim. Era o corpo de uma mulher jovem. O horror daquele instante se magnificou pela condição do achado. O corpo estava completamente nu, e havia sido cortado em 2 metades na altura da cintura, com uma precisão que desafiava a compreensão imediata de qualquer testemunha. Betty Bersinger, presa ao pânico instintivo de proteção, tampou os olhos de sua filha, e correu para a casa mais próxima para bater a porta e pedir que chamassem a polícia. Aquela chamada telefônica marcou o início do caso criminal mais infame na história da Califórnia, mas naquele momento havia apenas medo e confusão na voz de uma mulher que acabava de ver o impensável. Os primeiros oficiais da polícia de Los Angeles chegaram à cena minutos depois. Frank Perkins e Will Fitzgerald foram os encarregados de confirmar o relatório. Ao descerem de sua viatura e adentrarem na grama do terreno baldio, encontraram uma cena do crime que parecia projetada cenograficamente para causar o maior impacto visual possível. A ausência de sangue foi a primeira coisa que os agentes notaram, e o que mais perturbava sua lógica policial. Em uma mutilação de tal magnitude onde um corpo humano havia sido bissectado, a cena deveria ter sido inundada de fluidos vitais. No entanto, o cadáver jazia sobre a grama com uma limpeza clínica quase asséptica. Não havia poças vermelhas nem respingos na terra circundante. A mulher havia sido assassinada e drenada de sangue em outro lugar antes de ser depositada ali, como uma obra macabra de arte moderna. A postura do corpo indicava uma intencionalidade clara por parte do assassino. A metade superior do torso estava colocada de costas com os braços erguidos sobre a cabeça em um ângulo de 45 graus como se estivesse se rendendo ou se entregando. A metade inferior estava situada a poucos centímetros de distância com as pernas abertas em uma posição que sugeria uma vulnerabilidade extrema e uma exposição total. Os agentes tiveram que lutar contra a náusea e o choque para garantir o perímetro. Sabiam que estavam diante de algo que superava a violência de rua habitual de Los Angeles. Isso não era um roubo que deu errado nem um crime passional, cometido no calor do momento. Era a obra de uma mente fria, calculadora e profundamente sádica. A notícia se filtrou com uma velocidade vertiginosa. Antes mesmo de os detetives de homicídios conseguirem tomar o controle total da cena, os repórteres da imprensa sensacionalista já estavam a caminho.
O Los Angeles Herald Express, conhecido por sua cobertura agressiva e frequentemente macabra dos crimes locais, enviou seus melhores homens e mulheres ao local. Naquela época, a relação entre a imprensa e a polícia era simbiótica e frequentemente corrupta, permitindo que os jornalistas acessassem as cenas do crime, com uma liberdade que hoje pareceria impensável. Os repórteres chegaram e, em sua ânsia por conseguir a melhor fotografia e a manchete mais impactante, pisotearam evidências, contaminando a área ao redor do corpo. Dizem que alguns fotógrafos chegaram até a manipular a cena, ou a cobrir o corpo com lençóis para depois destapá-lo e obter a exclusividade do horror em seu estado puro. Quando os lendários detetives Harry Hansen e Finis Brown chegaram ao local, tiveram que impor ordem em meio ao caos. Hansen, um veterano experiente e meticuloso, observou o corpo com um olhar analítico, tentando decifrar a mensagem que o assassino havia deixado escrita na carne da vítima. O que ele viu o perseguiria pelo resto de seus dias. O rosto da mulher havia sido desfigurado com cortes profundos que partiam dos cantos dos lábios e se estendiam em direção às orelhas, criando um sorriso grotesco e permanente conhecido historicamente como o sorriso de Glasgow. Aquela ferida era uma provocação final, uma forma de desumanizar a vítima e roubar dela qualquer expressão de dor ou dignidade na morte, obrigando-a a sorrir eternamente diante de seu próprio destino fatal. O exame preliminar no local do crime revelou detalhes que apontavam para um assassino com conhecimentos específicos, ou pelo menos com uma destreza manual considerável. O corte na cintura não foi realizado com uma serra grosseira ou um machado. A separação foi feita por meio de uma incisão precisa entre a segunda e a terceira vértebra lombar. Era um trabalho limpo que evitava quebrar o osso maciço da coluna vertebral, optando por desarticular a união. Isso sugeria alguém que sabia como o corpo humano estava construído, alguém que talvez tivesse experiência em açougue, caça ou até mesmo medicina. A pele da vítima havia sido lavada e esfregada meticulosamente antes de ser trasladada para o terreno. Não havia sujeira sob as unhas nem vestígios de luta evidentes na superfície da derme. Quem quer que tivesse feito isso se tomou o tempo necessário para limpar sua obra, apagando impressões digitais e DNA muito antes de a ciência forense pudesse sequer sonhar com tais tecnologias. Hansen e Brown buscaram pistas no terreno ao redor. Apesar da contaminação da cena por parte dos curiosos e da imprensa, puderam identificar algumas marcas de pneus perto da calçada, o que confirmava a teoria de que o corpo havia sido transportado em um veículo e jogado ali durante a noite. Também encontraram uma pegada perto do corpo e uma bolsa de cimento vazia com algumas gotas de água ensanguentada a alguns metros de distância. No entanto, a pista mais eloquente era o próprio silêncio da cena. A vítima não havia morrido ali. Leimert Park era apenas a tela onde o assassino havia decidido expor sua criação. O verdadeiro lugar do horror, a câmara de tortura onde essa mulher havia passado suas últimas horas, continuava sendo um mistério em algum lugar da vasta cidade de Los Angeles. A identificação da vítima tornou-se a prioridade imediata. Naquele momento, era simplesmente uma Jane Doe, um corpo sem nome. Seus traços estavam tão pálidos, e seu cabelo negro tingido contrastava tanto com a pele, que a imagem se tornava hipnotizante. Os detetives notaram que ela tinha as unhas das mãos comidas até a carne, um sinal de ansiedade crônica que humanizava aquele corpo destroçado. Não levava identificação, roupas nem joias. O assassino a havia despido de tudo que a ligava ao mundo dos vivos, deixando-a apenas como um objeto de estudo forense. Enquanto os técnicos da médica legista se preparavam para levantar o corpo, a multidão de curiosos se amontoava nos limites do cordão policial. Vizinhos, donas de casa e crianças que haviam saído da escola se aglomeravam para vislumbrar o horror. O rumor de que um maníaco andava solto se espalhou como pólvora, infundindo um medo elétrico na comunidade. As mães chamavam seus filhos para entrarem em casa e fechavam as cortinas, embora nenhuma parede parecesse espessa o suficiente para protegê-las da maldade que havia se manifestado naquele terreno baldio. A cidade de Los Angeles, acostumada à ficção do filme noir, se via de repente protagonizando seu próprio filme de terror, mas sem roteiro e sem final feliz.
Sob uma perspectiva psicológica, a cena do crime falava gritando sobre a mente do perpetrador. A exibição pública do corpo indicava um narcisismo patológico e uma necessidade desesperada de reconhecimento. O assassino não queria ocultar seu crime. Queria que fosse visto, discutido e temido. Ao lavar o corpo, havia realizado um ato de posse final, purificando sua vítima segundo seus próprios padrões distorcidos. A bissecção do corpo não era apenas uma medida prática para facilitar o transporte, era um ato de anulação total da pessoa, reduzindo-a a fragmentos. E o sorriso talhado no rosto sugeria um ódio profundo contra as mulheres ou uma ira específica direcionada a essa mulher em particular, uma necessidade de punir sua beleza ou sua voz. A retirada do cadáver foi uma tarefa sombria. Os funcionários tiveram que recolher as duas metades separadamente, depositando-as com cuidado na maca, sob o olhar atento das câmeras da imprensa que disparavam seus flashes como relâmpagos artificiais. Cada clarão capturava um fragmento da tragédia que seria impresso nas capas dos jornais da tarde. Naquele momento, a mulher ainda não era a Dália Negra. Ainda não era o ícone trágico em que se tornaria. Era simplesmente uma jovem que havia encontrado um fim atroz longe de casa. Quando a ambulância se afastou levando os restos ao legista do condado, o terreno de Norton Avenue ficou estranhamente vazio. Apenas restou a grama amassada onde havia repousado o corpo, e a pesada sensação de que algo maligno havia passado por ali. Os detetives Hansen e Brown ficaram um momento mais observando o chão. Sabiam que o verdadeiro trabalho acabara de começar. Tinham um corpo, mas não tinham nome. Tinham um crime, mas não tinham arma. E tinham uma cidade inteira, que em breve exigiria respostas. O que não sabiam naquela fria manhã de janeiro, era que estavam no início de um labirinto que nunca conseguiriam percorrer completamente. O achado em Limerick Park não era o final da história de Elizabeth Short, mas o começo de sua lenda sombria, uma lenda escrita com sangue e mistério que duraria muito além de suas próprias vidas. A investigação forense que se seguiria nas próximas horas revelaria detalhes ainda mais perturbadores sobre o que havia acontecido com a vítima antes de morrer. O relatório da autópsia estava destinado a se tornar um documento de leitura obrigatória para entender a capacidade humana para a crueldade. Mas enquanto o sol do meio-dia tentava dissipar a névoa sobre Los Angeles, a pergunta que reverberava na mente de todos não era apenas quem era ela, mas que tipo de monstro andava livre entre as pessoas comuns, capaz de transformar um ser humano em um manequim quebrado e abandonado na grama. Para entender a magnitude da tragédia que ocorreu naquele terreno de Limerick Park, é imperativo olhar além do massacre e resgatar a pessoa que habitava aquele corpo antes que fosse reduzido à evidência forense. A imprensa sensacionalista a apelidou póstumamente de Dália Negra, transformando-a em um personagem de romance policial bidimensional, uma femme fatale envolta em mistério e escândalo. Mas antes das manchetes e antes da mutilação, existiu Elizabeth Short, uma jovem de 22 anos que, como tantas outras, chegou à Califórnia em busca de uma luz que no final acabou por queimá-la. Sua história não é a de uma vampira de Hollywood, mas a crônica dolorosa de uma garota de classe trabalhadora, presa na voragem de uma época onde a inocência se perdia rapidamente. Elizabeth nasceu em Boston em 1924, no seio de uma família que logo conheceria os estragos da Grande Depressão. Sua infância foi marcada por um evento traumático que definiria sua relação com os homens e com a figura paterna pelo resto de sua vida. Quando ela era apenas uma menina, seu pai, Cleo Short, parou seu carro em uma ponte e desapareceu, deixando para trás a impressão de um suicídio desesperado diante da ruína econômica. Elizabeth cresceu idealizando esse pai ausente, construindo em sua mente a imagem de um homem que se sacrificou, ou que foi vítima de circunstâncias trágicas. No entanto, a realidade era mais prosaica e cruel. Anos depois descobriria que Cleo estava vivo, vivendo na Califórnia, tendo abandonado sua esposa e suas 5 filhas para começar de novo longe das dívidas. Essa revelação e seus problemas crônicos de asma e bronquite foram o catalisador que empurrou uma jovem Elizabeth a deixar a fria Nova Inglaterra.
Aos 19 anos, fez as malas e partiu para o oeste, em busca do clima quente e da promessa de reencontrar seu pai em Vallejo, Califórnia. Mas o reencontro não foi o conto de fadas que ela havia imaginado. Cleo era um homem duro, pragmático e com pouca paciência para uma filha adolescente que sonhava com o cinema e com a vida noturna. A convivência rapidamente se tornou insustentável, e Elizabeth abandonou a casa paterna para se lançar na estrada, iniciando um padrão de vida nômade que manteria até sua morte. Foi durante esses anos de guerra que Elizabeth floresceu. Trabalhou na base de Camp Cook, em Lompoc, onde sua beleza pálida e seus olhos azuis a tornaram o centro das atenções dos soldados que partiam para o fronte. Foi eleita a garota mais bonita do acampamento, um título modesto mas que alimentou sua autoestima e seus sonhos de estrelato. Lá conheceu o grande amor de sua vida, o Major Matthew Gordon Jr., um piloto condecorado dos Tigres Voadores. Seu romance foi intenso e epistolar, cheio de promessas de casamento e de uma vida estável ao final do conflito. Elizabeth se agarrou a Matt como se fosse um salva-vidas emocional. Ele representava segurança, amor e validação que ela tanto ansiava. Mas o destino lhe reservava um golpe devastador. Logo antes de o Japão se render, pondo fim à Segunda Guerra Mundial, Elizabeth recebeu o telegrama que nenhuma noiva de guerra queria receber. Matt Gordon havia morrido em um acidente aéreo na Índia. A notícia a despedaçou. Quem a conheceu diz que algo se quebrou dentro dela naquele momento. A Elizabeth que emergiu do luto era diferente. Continuava encantadora e sociável, mas havia uma desconexão fundamental dentro dela, uma melancolia que tentava ocultar sob camadas de maquiagem e sorrisos ensaiados. Começou a vestir de preto com mais frequência, não apenas como uma declaração de moda, mas como um reflexo de seu estado interno. Em 1946, 6 meses antes de seu assassinato, Elizabeth retornou ao sul da Califórnia. Los Angeles, no pós-guerra, era uma cidade elétrica. Os estúdios de cinema produziam filmes a um ritmo frenético, e milhares de jovens chegavam em ônibus e trens, esperando serem descobertos. Elizabeth se instalou nesse ecossistema, mas nunca conseguiu penetrar realmente na indústria do cinema. Apesar da lenda posterior, não há registros de que ela tenha tido trabalhos como atriz, nem mesmo como figurante. Sua vida tornou-se uma série de estadias temporárias em casas de hóspedes, hotéis baratos e apartamentos compartilhados com outras garotas que também buscavam seu lugar no mundo. Sua existência era precária. Sem um trabalho fixo, dependia muitas vezes da generosidade dos homens para jantar e se divertir. Isso levou muitos a estigmatizá-la erroneamente como uma prostituta, uma etiqueta que a polícia de Los Angeles e a imprensa usaram para desvalorizar seu caso e justificar a falta de progresso na investigação. No entanto, os depoimentos de suas colegas de quarto e dos homens que saíram com ela pintam um quadro diferente. Elizabeth não vendia seu corpo. Era o que na gíria da época se conhecia como uma tease, uma garota que aceitava convites para jantares e drinks, que gostava da companhia masculina e da adoração, mas que impunha limites estritos ao final da noite. Mantinha uma distância física quase puritana, preservando talvez a memória de Matt Gordon, ou talvez se protegendo de ser usada. Essa dinâmica, no entanto, era perigosa. No código não escrito da noite de Hollywood, aceitar jantares e presentes sem oferecer nada em troca, podia gerar frustração e agressividade em certos homens que sentiam que deviam algo a elas. O apelido de Dália Negra acrescenta outra camada de mito à sua pessoa. Disse que começou a ser usado em uma farmácia de Long Beach, onde os clientes brincavam sobre sua predileção por roupas negras e seu cabelo escuro, em referência ao filme A Dália Azul, que estava em cartaz na época. Seja verdade ou não, o nome lhe deu uma aura de mistério cinematográfico que ela mesma parecia cultivar. Elizabeth estava ciente de sua imagem. Ela se penteava com cuidado, aplicava sua maquiagem com precisão artística e caminhava com uma elegância que fazia as cabeças se virarem. Mas por trás daquela fachada,
havia uma mulher que frequentemente não tinha dinheiro para pagar o aluguel, que escrevia cartas tristes para sua mãe em Boston, e que passava os dias sentada nos saguões dos hotéis esperando ligações que nunca chegavam, ou encontros que não apareciam. As últimas semanas de sua vida foram um turbilhão de instabilidade. Em dezembro de 1946, viajou a San Diego, onde conheceu Dorothy French, uma jovem que a encontrou dormindo em um cinema por falta de abrigo. A família French acolheu Elizabeth em sua casa por pena. Durante um mês, Elizabeth viveu com eles, comportando-se de maneira estranha, preguiçosa durante o dia, e saindo para festas à noite. A hospitalidade dos French eventualmente se esgotou e pediram que ela se fosse. Foi então, no início de janeiro de 1947, que entrou em cena Robert Red Manley, um vendedor de 25 anos, casado e com um passado tranquilo. Manley se tornou o último homem conhecido que viu Elizabeth com vida. Fascinado por ela, se ofereceu para levá-la de volta a Los Angeles, supostamente para que ela se reencontrasse com sua irmã em um hotel de passagem antes de voltar a Boston. A viagem de carro de San Diego a Los Angeles, no dia 8 de janeiro, foi tranquila. Pararam em um motel de estrada, mas segundo Manley, Elizabeth dormiu vestida em uma cadeira, mantendo suas barreiras habituais. Ele, um cavalheiro ou talvez apenas resignado, respeitou sua decisão. No dia 9 de janeiro de 1947, chegaram ao centro de Los Angeles. Manley deixou sua bagagem na estação de ônibus, e depois a levou ao Hotel Biltmore, um lugar luxuoso e cheio de vida, o epicentro social da cidade. Elizabeth disse que ia esperar ali por sua irmã Virginia. Era uma mentira. Virginia não estava na cidade e não havia nenhum plano de reunião. Possivelmente Elizabeth apenas queria um lugar seguro e elegante para sentar e pensar em seu próximo movimento. Ou talvez tivesse combinado com alguém mais, alguém cuja identidade levou para o túmulo. Às 6:30 da tarde, Red Manley se despediu dela no saguão do Biltmore. Elizabeth vestia um terno preto de 2 peças, sapatos de salto alto, e levava sua bolsa de mão. Foi vista deixar o hotel pouco depois, caminhando para o sul pela rua Olive. Ela estava indo para a noite, para a névoa e para o esquecimento. Testemunhas afirmaram tê-la visto em um bar próximo, o Crown Grill Lounge, mais tarde naquela noite, agitada e fazendo chamadas telefônicas, mas esses avistamentos nunca foram confirmados 100%. O que aconteceu nos 6 dias seguintes é o grande vazio negro do caso. A semana perdida. Desde a noite de 9 de janeiro até a manhã de 15, quando seu corpo apareceu em Leimert Park, Elizabeth Short desapareceu da face da terra. Ninguém sabe onde esteve, com quem falou ou o que comeu. A única coisa que sabemos com certeza é que durante esse tempo, alguém a reteve. Não foi um sequestro rápido e uma execução imediata. A autópsia revelaria que ela esteve viva durante um tempo considerável após seu desaparecimento. É assustador pensar naquela semana. Enquanto a cidade seguia seu ritmo frenético, enquanto os bondes cruzavam Broadway e as luzes de neon piscavam nas casas noturnas, Elizabeth estava vivendo um inferno privado em algum lugar oculto daquela mesma metrópole. Passou de ser a garota que sonhava em ser atriz, a garota que havia amado um piloto-herói, a garota que escrevia para sua mãe prometendo que tudo ficaria bem, a ser uma prisioneira à mercê de um psicopata. A tragédia de Elizabeth Short não reside apenas em sua morte brutal, mas na solidão de sua vida final. Estava cercada de pessoas, mas estava profundamente sozinha. Confiava em estranhos porque não tinha mais ninguém. Buscava afeto e proteção em um mundo que só via nela um objeto decorativo ou uma oportunidade de prazer. Seu perfil psicológico nos fala de uma mulher emocionalmente dependente, madura para sua idade, marcada pelo abandono paterno e pela perda de seu noivo, buscando desesperadamente preencher um vazio que nada parecia colmatar. Essa vulnerabilidade foi seu calcanhar de Aquiles. Foi o que a fez subir no carro errado, ou aceitar o convite errado naquela noite de janeiro. Ao olhar para trás, a figura de Elizabeth, é vital lembrá-la não como o cadáver partido ao meio,
mas como a jovem que sorria timidamente nas fotos de fotomatão com uma flor no cabelo. Era uma filha, uma irmã e uma amiga que se perdeu no labirinto de suas próprias aspirações e carências. Hollywood, a cidade dos sonhos, se tornou para ela uma armadilha mortal. E enquanto caminhava pela rua Olive, afastando-se do hotel Biltmore, Elizabeth Short não sabia que estava dando seus últimos passos no mundo dos vivos, caminhando diretamente em direção a uma lenda negra que eclipsaria para sempre qualquer sonho de fama que houvesse alimentado em vida. Seu nome estava prestes a ser apagado para ser reescrito com sangue nos anais da história criminal, mas sua humanidade, seu medo e suas esperanças perdidas merecem ser lembrados antes de adentrarmos nos detalhes clínicos de sua destruição. Se o achado do corpo em Leimert Park foi o prólogo público dessa tragédia, a autópsia realizada no necrotério do Condado de Los Angeles constitui o capítulo mais escuro e revelador da narrativa. É na frieza da sala de exame sob as luzes brancas e assépticas que a verdadeira natureza do monstro que acabou com a vida de Elizabeth Short se tornou evidente. O relatório de necrópsia, catalogado sob o número de caso 49.747, é um documento que transcende a medicina legal para se tornar um testemunho do sadismo humano em sua máxima expressão. O Dr. Frederick Newbar, o médico legista-chefe do condado, foi o encarregado de traduzir as feridas silenciosas do cadáver em uma cronologia da dor que deixaria atônitos até mesmo os investigadores mais experientes da Brigada de Homicídios. A autópsia começou na manhã do dia 16 de janeiro de 1947, 24 horas após a descoberta do corpo. O ambiente na sala era tenso. Harry Hansen e outros detetives observavam da galeria, sabendo que cada incisão e cada nota dita pelo Dr. Newbar poderia ser a chave para capturar o assassino ou a confirmação de que se enfrentavam a um fantasma impossível de rastrear. O primeiro aspecto que se destacou no exame geral foi a confirmação daquilo que já se havia intuído na cena do crime: a limpeza meticulosa do corpo. Elizabeth Short havia sido submetida a um processo de lavagem exaustivo. O assassino havia utilizado água quente e uma escova de cerdas duras para esfregar a pele, eliminando quase qualquer vestígio de sangue, fluidos corporais ou partículas que pudessem conectar o crime a uma localização específica. Essa ação não foi apressada. Foi um ritual de purificação post-mortem, executado com paciência e rigor. O corpo estava exsanguinado. Estima-se que o corpo humano contenha cerca de 5 litros de sangue, mas nos restos de Elizabeth mal havia rastro algum. Tinha sido drenada completamente, uma tarefa que requer tempo, gravidade e conhecimentos específicos sobre o sistema vascular, ou pelo menos uma determinação macabra para esvaziar o recipiente da vida. A análise da cabeça e do rosto revelou a brutalidade do ataque inicial. O Dr. Newbar documentou múltiplos hematomas na parte frontal e direita do couro cabeludo, resultado de golpes contundentes. Esses impactos haviam causado uma hemorragia subaracnoideia, mas não foram necessariamente a causa imediata da morte. No entanto, o que dominava a geografia do horror em seu rosto eram as lacerações na boca. O assassino havia utilizado uma faca afiada para cortar desde as comissuras dos lábios até as orelhas, estendendo a incisão cerca de 7,5 centímetros de cada lado. Em termos forenses e criminalísticos, isso denotava uma intenção clara de desfigurar a identidade da vítima, atacando sua capacidade de comunicar e sua beleza. Era uma marca de posse e desprezo. Ao examinar o pescoço, o legista encontrou marcas de ligaduras que sugeriam estrangulamento, embora não tenha sido a causa final do falecimento. Também havia marcas nos pulsos e tornozelos, indicando que Elizabeth havia estado amarrada e restrita durante um período considerável antes de morrer. Essas marcas de ligaduras eram vitais para reconstruir suas últimas horas. Elizabeth não morreu imediatamente. Foi retida contra sua vontade,
imobilizada e submetida à tortura enquanto ainda estava consciente. A pele ao redor das ataduras mostrava sinais de reação vital, o que significa que o coração ainda bombeava sangue quando foi amarrada, confirmando a teoria do sequestro prolongado durante aquela semana perdida. O aspecto mais tecnicamente desconcertante da autópsia foi a bissecção do corpo. A separação do tronco e da pelve foi realizada por meio de uma técnica conhecida como hemicorporectomia. Ao contrário do que a imprensa sensacionalista especulava, o assassino não havia utilizado uma serra para cortar através do osso. Em vez disso, havia demonstrado um conhecimento anatômico preciso, ou uma habilidade empírica notável, ao realizar a incisão entre a segunda e a terceira vértebra lombar. O corte atravessou os discos intervertebrais, tecidos moles e ligamentos, evitando a necessidade de serrar a coluna vertebral maciça. Uma vez cortados os tecidos moles e separados os órgãos, a coluna partiu-se limpidamente. O Dr. Newbar e os detetives debateram intensamente sobre esse ponto. Isso indicava que o assassino era um médico ou um cirurgião. Era uma possibilidade tentadora. Na década de 40, uma operação desse tipo era extremamente rara e complexa, conhecida apenas por especialistas em cirurgia radical pélvica. No entanto, também existia a possibilidade de que fosse alguém com experiência em açougue ou caça, alguém acostumado a desmembrar grandes animais, e que entendesse intuitivamente onde se encontram as articulações. A limpeza do corte sugeria uma mão firme e ferramentas adequadas, não um ato frenético de violência descontrolada. O exame dos órgãos internos trouxe à luz o tempo da morte e as condições de seu cativeiro. O estômago de Elizabeth continha uma pequena quantidade de matéria fecal e um líquido esverdeado, mas não havia restos de comida digerível. Isso indicava que ela não havia comido nada sólido nos dias anteriores à sua morte. A implicação era desoladora. Durante seu sequestro, seu captor não a havia alimentado, mantendo-a em um estado de fraqueza física crescente. A análise da temperatura do fígado e o estado de rigor mortis permitiram ao Dr. Newbar estimar a hora da morte em algum momento entre a tarde do dia 14 de janeiro e a madrugada do dia 15, aproximadamente 10 a 15 horas antes de Betty Bersinger encontrar o corpo. Isso significava que Elizabeth esteve viva e nas mãos de seu algoz por pelo menos 5 ou 6 dias após desaparecer do Hotel Biltmore. As lesões no corpo contavam uma história de sadismo sexual, embora paradoxalmente o relatório da autópsia concluiu que não havia evidência de violação no sentido tradicional. Não foram encontrados espermatozoides no canal vaginal, nem traumas que sugerissem uma penetração forçada recente antes da morte. No entanto, classificar isso como um crime não sexual seria um erro fundamental. A natureza das feridas nos seios, onde haviam sido feitos cortes e mutilações, e a inserção de matéria estranha no corpo post-mortem indicavam que a motivação do assassino era profundamente sexual, mas de uma natureza desviada, onde o prazer derivava do controle, da dor e da destruição do objeto de desejo mais do que do ato copulativo. Houve um detalhe particularmente grotesco que muitas vezes é omitido nos resumos mais superficiais, mas que é crucial para entender a psicologia do agressor. Na coxa direita de Elizabeth foi removido um pedaço de pele e tecido muscular. Em seu momento, especulou-se que o assassino havia eliminado uma tatuagem ou uma marca de nascimento para dificultar a identificação, mas os registros médicos de Elizabeth não mencionavam nenhuma tatuagem nessa área. A teoria mais macabra e sustentada pela evidência física é que essa peça de carne foi removida como um troféu, ou utilizada em um ato final de profanação, introduzindo-a em uma cavidade do corpo ou eliminando-a pelo vaso sanitário do local onde foi assassinada. Esse ato de canibalismo simbólico, ou literal, reforça a ideia de um psicopata que buscava consumir totalmente sua vítima. A causa oficial da morte registrada no certificado foi hemorragia e choque devido a concussão e lacerações faciais.
Em termos simples, Elizabeth morreu pela acumulação de traumas e a perda de sangue lenta mas constante. As contusões na cabeça a teriam deixado inconsciente ou semi-inconsciente, e as feridas no rosto sangraram profusamente. É provável que ela tenha morrido sozinha, desangrando-se em uma banheira, ou em uma mesa preparada para tal fim, enquanto seu assassino observava ou esperava que a vida se extinguisse para começar seu trabalho de desmembramento. O relatório da autópsia também serviu para perfilar o tipo de cenário onde ocorreu o crime. Para realizar tal quantidade de cortes, drenar o sangue, lavar o corpo e cortá-lo ao meio sem deixar um rastro maciço, o assassino precisava de um lugar privado e seguro. Não poderia ter sido em um beco ou dentro de um carro. Precisava de acesso a água corrente abundante, um grande esgoto, provavelmente uma banheira, boa iluminação e tempo. Precisava de horas de privacidade sem medo de ser interrompido por vizinhos ou familiares. Isso reduzia o perfil do suspeito a alguém que vivia sozinho, ou que tinha acesso a uma residência isolada ou um porão à prova de som. Sob o ponto de vista psicológico, o tratamento dado ao cadáver revelou uma dicotomia fascinante na mente do criminoso. Por um lado, a violência extrema, a desfiguração do rosto e a mutilação dos seios denotavam um ódio visceral, uma raiva explosiva contra a mulher. Mas, por outro lado, a lavagem cuidadosa, o corte preciso da coluna, e a disposição quase artística do corpo em Leimert Park, sugeriam um desejo de redenção ou de controle. O assassino queria apresentar sua vítima ao mundo, não como um desperdício sangrento, mas como uma obra terminada, branca e limpa. Essa contradição entre o caos da tortura e a ordem da apresentação é uma assinatura clássica de um assassino organizado com traços de personalidade obsessivo-compulsiva. O Dr. Newbar encerrou o relatório, mas as perguntas que ele abriu ressoariam por décadas. A ausência de outras lesões defensivas sugeria que Elizabeth poderia ter estado amarrada desde o começo ou drogada, embora as análises toxicológicas da época fossem limitadas e não detectassem substâncias comuns. A imagem que emerge da autópsia é a de uma indefesão total. Elizabeth Short, uma jovem que lutou para sobreviver na cidade dos sonhos, se viu no final de sua vida completamente à mercê de alguém que via em seu corpo uma tela para suas fantasias mais sombrias. Quando o corpo foi finalmente liberado do necrotério para ser preparado para o sepultamento, os diretores da funerária tiveram que realizar um trabalho de reconstrução titânico para que a família pudesse ter um velório digno. Tiveram que unir as duas metades, preencher as feridas e aplicar camadas espessas de maquiagem para ocultar o sorriso de Glasgow. Mas o relatório de autópsia permaneceu nos arquivos policiais como um lembrete indelével de verdade. Não foi uma morte rápida. Foi uma morte lenta, calculada e executada com uma frieza que gelava o sangue. Este documento forense se tornou a bússola da investigação. Indicava que deviam buscar alguém inteligente, metódico, forte e com um espaço privado. Alguém que provavelmente conhecia Elizabeth o suficiente para ganhar sua confiança e levá-la àquele lugar de morte. A autópsia descartou os vagabundos e os ladrões de pouca monta. Apontava para cima, para alguém educado, talvez um profissional respeitável que escondia um abismo atrás de uma fachada de normalidade. E foi precisamente essa direção que levaria os investigadores a considerar nomes que fariam tremer os fundamentos da alta sociedade de Los Angeles. Nomes de médicos e figuras poderosas que se encaixavam inquietantemente bem no perfil traçado pelo bisturi do Dr. Newbar. Enquanto o corpo de Elizabeth viajava de volta para Oakland para ser sepultado longe da cidade que a destruiu, os detetives ficaram com o relatório nas mãos, sabendo que tinham todos os detalhes do como, mas desesperadamente lhes faltava o quem e o porquê. A anatomia do horror estava completa, mas a caça do arquiteto daquela pesadelo apenas começara. A ciência havia falado, agora era a vez da rua, dos informantes e da imprensa. E o próximo passo nessa dança macabra seria a aparição de um personagem inesperado,
um correspondente anônimo que jogaria ao gato e ao rato com a polícia, autodenominando-se o Vingador da Dália. Se a aparição do corpo de Elizabeth Short comoveu Los Angeles, o que aconteceu nas semanas seguintes transformou o caso em um espetáculo midiático sem precedentes. Uma guerra de tinta e manchetes que apagou para sempre a linha entre a investigação policial e o entretenimento macabro. Enquanto os detetives Hansen e Brown tentavam seguir as poucas pistas físicas que sobreviveram à limpeza do assassino, um novo ator entrou em cena. Alguém que não estava disposto a deixar o caso esfriar, nem a ceder o protagonismo. O assassino decidiu falar. E decidiu fazer isso através do canal que sabia que amplificaria sua voz ao máximo. A imprensa sensacionalista do Império Hearst. No dia 21 de janeiro de 1947, 9 dias depois que o corpo foi descoberto, o editor do jornal Los Angeles Examiner recebeu uma chamada inquietante. A voz do outro lado da linha era masculina, calma e deliberada. O interlocutor parabenizou o editor pela cobertura que seu jornal estava dando ao caso da Dália Negra, mas acrescentou uma crítica mordaz. A polícia e a imprensa estavam perdendo tempo. Não estavam se aproximando da verdade. Antes de desligar, o homem lançou uma promessa que gelou o sangue do jornalista. Prometeu enviar pelo correio os pertences da vítima, objetos que provariam além de toda dúvida que ele era o autor do crime. Muitos na redação pensaram que se tratava de uma brincadeira de mau gosto, mais uma das dezenas de chamadas falsas que recebiam diariamente. Mas no dia 24 de janeiro, um envelope Manila chegou ao escritório de correios do Biltmore, dirigido ao Los Angeles Examiner. O endereço estava escrito com letras recortadas de jornais e revistas, coladas para formar as palavras, uma técnica clássica de nota de resgate que parecia saído de um filme de gangsters, mas que nesse contexto parecia terrivelmente real. A primeira coisa que os funcionários notaram ao manipular o envelope foi um cheiro penetrante e químico. O envelope fedia a gasolina. Quando os editores abriram o pacote sob a supervisão da polícia, o conteúdo confirmou a pior das suspeitas. Ali, sobre a mesa da redação, estavam os objetos pessoais que Elizabeth Short levava consigo na última vez que foi vista com vida. Estava seu certificado de nascimento, seu cartão de segurança social, fotografias pessoais e, mais importante, seu pequeno caderninho de endereços de capas pretas, com o nome Mark Hansen, gravado em relevo dourado. A promessa telefônica tinha sido cumprida. O assassino não estava apenas observando. Estava participando ativamente da narrativa de seu próprio crime. O uso de gasolina não era casual. A análise forense revelou que o remetente havia empapado o envelope e seu conteúdo em combustível para apagar qualquer impressão digital. Era uma medida de contra-inteligência forense astuta, demonstrando mais uma vez que estavam lidando com um indivíduo calculista e conhecedor dos métodos policiais. Apesar dos esforços dos técnicos do laboratório, que tentaram recuperar impressões latentes usando nitrato de prata e vapores de iodo, a gasolina fez seu trabalho. O assassino continuava sendo um fantasma sem impressões digitais. Mas agora era um fantasma que se comunicava. Junto com os objetos pessoais, não havia uma carta longa ou um manifesto. Mas a ação em si mesma era a mensagem. Ao enviar os pertences para o jornal e não para a polícia, o assassino estava declarando seu desprezo pela autoridade e seu desejo de publicidade. Queria que o público visse seus troféus. A imprensa, ávida por vendas, não decepcionou. O Examiner e o Herald Express publicaram fotografias dos objetos em primeira página, alimentando a histeria coletiva. Foi nesse período que o assassino começou a ser conhecido pelo apelido com o qual assinaria uma de suas notas posteriores: o Vingador da Dália Negra. O caderninho de endereços de Mark Hansen se tornou imediatamente o santo graal da investigação. Hansen era um empresário local, dono de vários clubes noturnos e da casa onde Elizabeth havia se alojado brevemente.
Embora ele tenha sido investigado a fundo e finalmente descartado como o assassino material, o caderninho continha os nomes de dezenas de homens com os quais Elizabeth teve contato. No entanto, havia um detalhe frustrante. Várias páginas estavam faltando. Alguém havia arrancado folhas do caderninho antes de enviá-lo. A dedução lógica era que o assassino estava nesse caderninho e havia eliminado sua própria página para proteger sua identidade. Ou talvez para incriminar alguém mais por meio da omissão. A polícia embarcou na tarefa titânica de localizar e interrogar cada um dos homens listados. Uma caça que os levou desde executivos de Hollywood até músicos de jazz e vagabundos. Mas que não revelou o culpado. Enquanto a polícia perseguia sombras, a imprensa desceu aos abismos da falta de ética jornalística. Em sua ânsia por obter exclusivas, os repórteres do Examiner realizaram uma das manobras mais cruéis na história do jornalismo. Localizaram a mãe de Elizabeth, Phoebe Shorts, em Medford, Massachusetts. Phoebe ainda não sabia que sua filha havia morrido. Os repórteres a chamaram por telefone e, mentindo descaradamente, disseram que Elizabeth havia ganhado um concurso de beleza na Califórnia. Pediram dados biográficos, anedóticas da infância e detalhes sobre seus relacionamentos. Tudo sob a premissa de escrever um perfil sobre a vencedora. Phoebe, emocionada e orgulhosa, contou tudo o que queriam saber. Somente depois de ter extraído todas as informações, os repórteres mudaram o tom e despejaram a verdade sem anestesia. Sua filha não havia ganhado nada. Havia sido brutalmente assassinada e mutilada. A crueldade deste ato deixou uma mancha indelével na reputação da imprensa de Los Angeles. Mas conseguiu seu objetivo. Vendeu jornais. Milhões deles. No dia 26 de janeiro, chegou outra carta. Desta vez era uma nota manuscrita, escrita em letras maiúsculas, e enviada novamente ao Examiner. A mensagem era breve e arrepiante. Aqui está. Me entregarei na quarta-feira, 29 de janeiro. Às 10 horas. Me diverti com a polícia. Vingador da Dália Negra. A cidade reteve a respiração. A polícia montou um dispositivo de vigilância maciça no local designado, esperando que o monstro finalmente mostrasse a cara. Na manhã de quarta-feira, Los Angeles era uma cidade em tensão. Os agentes esperavam. Os repórteres esperavam. O público esperava. Mas os ponteiros do relógio passaram das 10. Depois das 11. E ninguém apareceu. À 1 da tarde, chegou uma nova nota. Provocativa e arrogante. Mudei de ideia. Não me entregarão. Não tentem me encontrar. O Vingador estava brincando de gato e rato, desfrutando de seu poder de mobilizar todo um departamento de polícia com uma única folha de papel. Esse comportamento exibicionista se encaixava perfeitamente no perfil psicológico de um psicopata narcisista. O assassinato não havia sido suficiente. Precisava da validação do medo público e da humilhação das autoridades. Sentia-se superior, intocável, um marionetista movendo os fios de uma cidade aterrorizada. A pressão midiática teve um efeito colateral desastroso para a investigação. A epidemia de confissões falsas. Em casos de alto perfil, é comum que pessoas mentalmente instáveis assumam a autoria do crime, buscando notoriedade ou castigo por culpas imaginárias. Mas no caso da Dália Negra, isso alcançou níveis absurdos. Nas primeiras semanas, mais de 30 pessoas se entregaram à polícia confessando serem o assassino. Homens, mulheres, donas de casa, soldados licenciados com fadiga de combate. A mesa do sargento Finis Brown se encheu de confissões incoerentes que precisavam ser investigadas e descartadas uma por uma, consumindo recursos valiosos e tempo crítico. Um dos casos mais notórios foi o do cabo do exército Joseph Dumais, que se apresentou com roupas manchadas de sangue,
e afirmou ter matado Elizabeth durante um apagão mental, causado por álcool. A polícia o interrogou durante dias, esperançosa de ter encontrado o culpado. No entanto, foi provado que Dumais estava em sua base militar em Nova Jersey no momento do assassinato. Suas memórias eram produto de uma fantasia induzida pelo trauma de guerra e pela leitura obsessiva de jornais. Assim como ele, dezenas de falsos vingadores desfilaram pela delegacia, turvando as águas e permitindo que o verdadeiro assassino, o homem que havia enviado o caderninho com cheiro de gasolina, permanecesse oculto nas sombras. As cartas continuaram chegando por um tempo, mas sua autenticidade começou a ser questionada. Uma vez que o estilo das notas recortadas se tornou público, qualquer brincalhão com tesoura e cola podia imitar o Vingador. A polícia se viu inundada de pistas falsas, avistamentos errôneos e teorias conspiratórias. Disseram que Elizabeth estava grávida, falso, que era lésbica, não provado, que conhecia segredos da máfia. Cada rumor era uma manchete, e cada manchete afastava um pouco mais a investigação da realidade tangível dos fatos. O manuseio da evidência pela imprensa também foi um prego no caixão da justiça. Antes de entregar as cartas e o caderninho à polícia, os editores e jornalistas os haviam manuseado, passado de mão em mão para fotografá-los e lê-los. Se o assassino cometeu algum erro e deixou uma impressão parcial apesar da gasolina, essa foi destruída pela negligência e ganância da mídia. A cena do crime havia sido pisoteada, e agora a evidência documental estava contaminada. Era a tempestade perfeita de incompetência e interferência que garantia a impunidade. À medida que as semanas passavam e o Vingador deixava de escrever, o caso começou a estagnar. A lista de suspeitos era enorme, abrangendo desde desconhecidos vistos em bares, até figuras proeminentes da sociedade angelina. A polícia do LAPD, sob imensa pressão política para resolver o crime e limpar a imagem da cidade, começou a recorrer a medidas desesperadas, incluindo o uso de microfones ocultos ilegais e vigilância sem mandado judicial. Em meio a esse caos, no entanto, surgiram nomes que não podiam ser descartados tão facilmente quanto os loucos que confessavam no balcão. Os investigadores começaram a concentrar sua atenção em um perfil específico. Homens com conhecimentos médicos, com histórico de violência contra as mulheres e com meios econômicos para manter uma vida dupla. A teoria do vagabundo louco se desvanecia diante da evidência de uma mente organizada e sofisticada. O caso da Dália Negra estava se tornando um buraco negro, que absorvia a luz da verdade. As cartas do Vingador, que a princípio pareciam a chave para resolver o mistério, acabaram sendo um monumento à vaidade do assassino e ao fracasso das instituições. O homem que desmembrava Elizabeth Short havia conseguido seu objetivo final. Não só tirou a vida dela, mas transformou sua morte em um circo onde ele era o diretor de pista. Invisível e onipresente. Mas entre a montanha de pistas falsas e o ruído da imprensa sensacionalista, havia fios reais que, se seguidos com a tecnologia e a metodologia atuais, poderiam ter levado a uma porta concreta. Havia testemunhas que falavam de um homem misterioso no clube noturno, de um carro sedã de cor clara, de uma atitude possessiva. A investigação agora se aprofundava em sua fase mais complexa. Separar o grão da palha, esquecer as cartas provocativas e olhar nos olhos dos homens que realmente cercaram Elizabeth em seus últimos dias. Entre todos esses homens, um começava a se destacar pela obscuridade de sua biografia e pelas estranhas coincidências que o ligavam ao crime. A sombra da suspeita começava a se alongar em direção às colinas de Hollywood, em direção a uma mansão que parecia um templo maia e em direção a um homem que vivia a vida como se fosse uma obra de arte surrealista e perversa. O Vingador havia se calado, mas a busca pela verdade estava prestes a tomar um giro para o bizarro e o inimaginável. Na história da criminologia existe um axioma quase infalível. Quando uma mulher é assassinada, o culpado costuma estar em seu círculo mais íntimo.
o marido, o namorado, o amante despeitado, ou a última pessoa que a viu viva. É a lei da proximidade e da estatística, e foi a lógica que guiou os primeiros passos frenéticos da polícia de Los Angeles após identificar Elizabeth Short. Antes que teorias conspiratórias e cirurgiões loucos tomassem o controle da narrativa, a investigação se concentrou na caça de homens tangíveis de carne e osso que haviam compartilhado a respiração e o espaço com a vítima em suas últimas horas. A operação começou com uma intensidade brutal, arrastando à luz pública indivíduos que só buscavam companhia e que acabaram presos no olho de um furacão midiático e policial. O primeiro nome na lista vermelha dos detetives Hansen e Brown foi Robert Manley, conhecido por todos como Red, devido à cor chamativa de seu cabelo. Manley era um homem comum, um vendedor de tubos e suprimentos de ferragens de 25 anos, com uma vida aparentemente tranquila nos subúrbios, um casamento estável e um bebê a caminho. No entanto, o destino quis que ele fosse o último elo conhecido na cadeia de vida de Elizabeth. Foi ele quem a pegou em San Diego. Foi ele quem dirigiu com ela pela costa do Pacífico. E foi ele quem a viu desaparecer por trás das portas giratórias do Hotel Biltmore naquela tarde de 9 de janeiro. Para a polícia, sob a pressão sufocante da imprensa e da prefeitura, Manley não era apenas uma testemunha, era o suspeito ideal. A detenção de Red Manley não tardou. Ele foi localizado e interrogado com uma dureza que beirava a tortura psicológica. Os detetives estavam convencidos de que tinham seu homem. A narrativa encaixava perfeitamente. Um homem casado pega uma garota atraente e problemática, tenta seduzi-la, ela o rejeita, e em um ataque de fúria, ele a mata. Era uma história velha como o tempo, fácil de vender a um júri. Durante dias, Manley foi submetido a interrogatórios maratonas nas salas sem janelas da delegacia central. Gritavam para ele, mostravam fotos do cadáver mutilado, e exigiam uma confissão. Mas Manley, apesar do medo e da confusão, manteve sua história com uma consistência inquebrantável. Ele relatou com detalhes a viagem de San Diego. Descreveu uma Elizabeth distante, melancólica e estranhamente nervosa. Contou como pararam em um motel no caminho, mas que não houve intimidade sexual. Essa castidade forçada, essa barreira invisível que Elizabeth levantava ao seu redor, era coerente com o perfil que davam suas outras companheiras, mas para os policiais da época, soava suspeito. Que homem paga um motel e um jantar para não obter nada em troca? A frustração sexual se tornou um móvel hipotético. No entanto, a coartada de Manley para os dias críticos da semana perdida era sólida como uma rocha. Depois de deixar Elizabeth no Biltmore, retornou para casa com sua esposa e sua família. Tinha testemunhas, registros, e a rotina inegável de um homem que voltava à sua vida ordinária. Mas a polícia não estava disposta a soltar sua presa tão facilmente. Submeteram Manley ao teste do polígrafo, o detector de mentiras, uma tecnologia que em 1947 era vista com uma mistura de reverência científica e superstição. Manley passou no teste. Não mostrou sinais de engano ao negar ter matado Elizabeth. Não satisfeitos, os investigadores recorreram a métodos mais invasivos. Administraram pentotol sódico, o chamado soro da verdade, em uma tentativa desesperada de desbloquear memórias reprimidas ou confissões ocultas em seu subconsciente. Sob os efeitos da droga em um estado de semi-inconsciência induzida, Manley não falou de ódio nem de sangue. Falou de Elizabeth com uma ternura triste, expressando sua preocupação por ela e seu desconforto por seu comportamento errático. Não havia monstro dentro de Red Manley, apenas um jovem que se apaixonara platonicamente pela garota errada no momento errado. Finalmente, a polícia teve que admitir a derrota e liberá-lo. Robert Manley foi oficialmente exonerado do assassinato, mas a mácula da suspeita arruinou sua vida. Seu casamento sofreu, sua reputação ficou destroçada, e anos mais tarde, ele acabaria internado em uma instituição psiquiátrica, perseguido pelos fantasmas daquela viagem de carro, e pelas vozes que o acusavam de um crime que não cometeu.
foi a primeira vítima colateral da Dália Negra. Com Manley fora da equação, o olhar dos detetives se voltou para o proprietário da famosa agenda de direções negra, Mark Hansen. Ao contrário de Manley, Hansen não era um vendedor suburbano inocente. Era uma figura sombria e poderosa no submundo de Hollywood. Imigrante dinamarquês, dono de clubes noturnos e salões de dança, Mark Hansen operava naquela zona cinza onde o espetáculo encontra o vício. Vivia em um bangalô atrás de seu clube, o Florentine Gardens, e também possuía uma casa na Carlos Avenue, onde permitia que se hospedassem garotas jovens aspirantes a atrizes que chegavam à cidade sem dinheiro. Elizabeth Short fora uma dessas garotas. A relação entre Mark Hansen e Elizabeth era complexa e tóxica. Ela vivera em sua casa durante algumas semanas em 1946, junto com outras chicas, entre elas a atriz Anne Toth. Os depoimentos recolhidos pela polícia pintavam um Hansen obcecado por Elizabeth, tentando repetidamente levá-la para a cama, e sendo constantemente rejeitado. Elizabeth, em seu estilo habitual, aceitaria sua hospitalidade e seu dinheiro, mas negaria o acesso a seu corpo. Para um homem como Hansen, acostumado a obter o que queria em seu próprio reino noturno, essa rejeição era uma humilhação constante. Hansen tornou-se o principal suspeito durante um longo período. Tinha um motivo: a fúria narcisista de um homem poderoso desprezado por uma garota sem nada. Tinha os meios: acesso a veículos, lugares privados e conexões para se desfazer de provas. E tinha o vínculo direto: seu nome estava na capa da agenda enviada pelo assassino. A teoria policial era que o assassino havia enviado a agenda precisamente para incriminar Hansen, ou talvez fosse o próprio Hansen jogando um jogo retorcido de dupla psicologia. Os interrogatórios de Mark Hansen foram tensos. Ele admitiu conhecê-la, admitiu que ela era uma aproveitadora que manipulava homens, mas negou veementemente ter a matado. Sua coartada era menos clara do que a de Manley, mas também não havia evidência física que o vinculasse diretamente à cena do crime ou ao corpo. Não havia sangue em sua casa nem em seus carros. Hansen era um homem inteligente, com advogados caros e conexões políticas, o que tornava mais difícil para a polícia pressioná-lo, da mesma maneira que a Manley. Embora nunca tenha sido formalmente acusado, muitos dos detetives originais do caso partiram para a sepultura convencidos de que Mark Hansen sabia mais do que disse, ou que talvez tivesse orquestrado o crime através de terceiros. No entanto, a precisão cirúrgica da dissecação do corpo não se encaixava no perfil de um dono de clube noturno. Hansen poderia ser um criminoso, mas não era um cirurgião. À medida que as pistas de Manley e Hansen esfriavam, a investigação se expandiu para o que os detetives chamaram metaforicamente de Bar dos Perdidos. Era uma referência à vasta rede de bares de baixa qualidade, salões de dança baratos e cafeterias de madrugada onde Elizabeth passava suas horas. A polícia percebeu que a vida social da vítima era um labirinto de encontros casuais e encontros efêmeros. Na agenda de direções e através de entrevistas com suas amigas, identificaram mais de 25 homens com os quais Elizabeth havia tido algum tipo de relacionamento nos meses anteriores à sua morte. Era uma galeria de personagens dispares: soldados licenciados, músicos de jazz em apuros, homens de negócios de passagem e aspirantes a atores. Cada um deles foi rastreado. A polícia de Los Angeles desplegou uma operação massiva, enviando agentes a cidades de todo o país para entrevistar qualquer homem cujo nome fosse sussurrado em conexão com Beth. Um tenente da polícia que a conhecia, um funcionário de uma companhia aérea e até mesmo antigos colegas de escola foram investigados. Nesse processo, surge uma linha de investigação que refletia os preconceitos da época: a conexão lésbica. Como Elizabeth frequentemente compartilhava a cama com suas colegas de quarto, uma prática comum por economia e espaço, e pela sua rejeição ao sexo com homens, alguns investigadores se obsessionaram com a ideia de que o crime poderia ter sido passional, mas cometido por uma mulher ciumenta.
As colegas de quarto e as mulheres do círculo dos clubes noturnos foram profundamente investigadas em busca de alguma figura feminina com a força física e o ódio necessários para cometer tal atrocidade. Essa teoria, no entanto, rapidamente desmoronou diante da falta de evidências e da natureza brutalmente misógina das mutilações, que sugeriam uma profunda ira masculina. O problema fundamental com essa lista interminável de suspeitos do Bar dos Perdidos era que nenhum se encaixava no perfil forense do assassino. A maioria desses homens eram transeuntes na vida de Elizabeth, tipos que pagavam um hambúrguer ou uma bebida em troca de uma conversa e um sorriso. Podiam ser patéticos oportunistas ou até mesmo violentos em uma briga de bar, mas nenhum parecia ter a capacidade, a infraestrutura ou a frieza necessária para sequestrar uma mulher durante uma semana, drenar seu sangue, dissecá-la com precisão anatômica e lavar os restos antes de exibi-los publicamente. A polícia enfrentava uma frustração paradoxal. Eles tinham muitos suspeitos e, ao mesmo tempo, nenhum. Elizabeth Short conhecia muitas pessoas, mas ninguém a conhecia realmente. Ela se movia em círculos concêntricos de superficialidade, tocando a vida de dezenas de pessoas, sem criar raízes em nenhuma. Isso facilitava que um predador entrasse em sua órbita sem levantar suspeitas. O assassino poderia ser alguém que ela acabara de conhecer no Biltmore naquela tarde. Alguém que não estava na agenda de direções. Alguém que operava fora do radar dos namorados e pretendentes habituais. A investigação no Bar dos Perdidos revelou a vulnerabilidade extrema de Elizabeth. Era uma presa fácil em um ecossistema cheio de tubarões. Sua estratégia de sobrevivência, depender da bondade de estranhos, tinha uma margem de erro fatal. E em algum momento entre as 6:30 da tarde do 9 de janeiro e a manhã do 15, essa margem de erro se fechou abruptamente. Houve um testemunho que inquietou particularmente os investigadores, mas que nunca pôde ser corroborado completamente. Uma mulher relatou ter visto Elizabeth em um bar na noite de seu desaparecimento, acompanhada de um homem e uma mulher de aparência severa. Segundo a testemunha, Elizabeth parecia assustada ou drogada, e o casal parecia controlá-la. Foi esta a armadilha? Um casal que lhe ofereceu um lugar para ficar, ou um trabalho no cinema? A ideia de um duplo assassino ressoava com alguns aspectos do caso, mas se perdia na névoa de testemunhos não confirmados e visões induzidas pela histeria coletiva. No final desta primeira fase da investigação, a polícia do LAPD teve que aceitar uma verdade amarga: os suspeitos óbvios não eram os culpados. O assassino não era o namorado despeitado, nem o proxeneta ciumento. Enfrentavam um tipo diferente de criminoso, um criminoso inteligente, paciente e monstruoso. A investigação deveria abandonar os bares de fundo de quintal e mirar para cima, em direção aos sótãos e mansões, em direção a profissionais respeitáveis. O perfil do assassino começou a se transformar na mente dos detetives. Deixou de ser um ladrão de rua para se tornar uma figura de autoridade pervertida. E assim, enquanto os arquivos sobre Manley e Hansen se acumulavam nas prateleiras de casos encerrados, uma nova sombra começou a tomar forma no horizonte da investigação. Uma sombra que vestia um jaleco branco que tinha conhecimentos de cirurgia e arte, e que vivia em uma casa que parecia um templo pagão. A investigação estava prestes a dar uma virada surreal, adentrando na vida de um dos personagens mais enigmáticos e perturbadores da história de Los Angeles, o Dr. George Hodel. O Bar dos Perdidos havia sido um beco sem saída, mas o caminho para a verdade poderia estar pavimentado com mármore e segredos da alta sociedade. À medida que a investigação oficial se diluía em um mar de pistas falsas e confissões de perturbados mentais nos escritórios da promotoria e nos sussurros da alta sociedade de Los Angeles, começava a tomar forma uma suspeita muito mais sombria e perturbadora. Se os vagabundos e os vendedores ambulantes não eram os responsáveis, o olhar devia se elevar em direção à elite. Aqueles que se consideravam acima da lei e da moral comum. E no auge daquela pirâmide de decadência intelectual e privilégio se encontrava uma figura que encarnava o pesadelo perfeito, o Dr. George Hill Hodel. Um homem cujo perfil não só se encaixava com as evidências forenses,
mas que parecia ter saído das páginas de um romance gótico moderno. George Hodel não era um homem comum. Nascido em uma família abastada, foi um menino prodígio com um coeficiente intelectual de 186, um gênio musical que tocava piano com virtuosismo e que se misturava com artistas e boêmios. No entanto, por trás daquela fachada de intelecto brilhante e sofisticação cultural, pulsava um coração negro. Hodel se tornou médico cirurgião e chegou a ser o chefe do Departamento de Doenças Venéreas do Condado de Los Angeles, uma posição que lhe dava acesso aos segredos mais íntimos da população e um conhecimento profundo da anatomia humana. Mas seu interesse pelo corpo ia além da cura. Para Hodel, a carne era um material moldável, e a cirurgia podia ser uma forma de arte superior. O cenário onde esse homem desenvolvia sua vida privada era tão inquietante quanto sua personalidade. Hodel morava na Franklin House, hoje conhecida como Solden House, uma mansão arquitetônica situada no 5121 da Franklin Avenue, no coração de Hollywood. Projetada por Lloyd Wright, filho do famoso arquiteto Frank Lloyd Wright, a casa tem uma aparência imponente e sinistra que lembra um templo maia. Sua fachada de blocos de concreto texturizados assemelha-se às mandíbulas de uma besta pré-histórica ou a uma fortaleza impenetrável. Em seu interior, a casa se organiza em torno de um pátio central fechado, criando um mundo hermético e privado, ideal para ocultar segredos. A acústica da casa e seu design de fortaleza permitiam que o que acontecia dentro de seus muros permanecesse isolado do mundo exterior. Foi nesta casa-templo que Hodel organizava festas lendárias e orgiásticas. A elas compareciam celebridades, diretores de cinema, artistas de vanguarda e também figuras do submundo criminal. Disse que o álcool e as drogas fluíam livremente, e que as fronteiras morais se dissolviam na atmosfera carregada de erotismo e poder que Hodel cultivava. Mas o que atraiu a atenção dos investigadores para ele, não foram apenas suas festas, mas um escândalo familiar, que estourou em 1949, 2 anos após o assassinato de Elizabeth Short. A própria filha adolescente de Hodel, Tamar, acusou seu pai de incesto e abuso sexual. O julgamento foi um espetáculo midiático que expôs a depravação que reinava na Solden House. Tamar relatou histórias de orgias nas quais foi obrigada a participar, e descreveu seu pai como um homem manipulador que se acreditava um deus intocável. Embora Hodel tenha contratado os melhores advogados e conseguido ser absolvido graças a tecnicismos e a descaracterização implacável de sua filha, o julgamento deixou uma mancha indelével. Revelou um homem capaz de cruzar qualquer linha ética, um predador sexual que operava sob o manto da respeitabilidade médica. Foi a partir deste julgamento e de rumores persistentes, que a promotoria do Distrito de Los Angeles decidiu investigar Hodel em relação ao caso da Dália Negra. Em 1950, em uma operação secreta que permaneceu oculta durante décadas, os investigadores instalaram microfones ocultos na Solden House. Durante semanas, gravaram as conversas e os monólogos de Hodel, esperando que cometesse um erro. E ele cometeu. Ou pelo menos é isso que sugerem as transcrições assustadoras que são mantidas nos arquivos. Em uma das gravações datadas de 18 de fevereiro de 1950, ouve-se George Hodel falando com um visitante não identificado. Com uma voz calma e arrogante, pronuncia as palavras que para muitos constituem uma confissão tácita. Já se passaram mais de 75 anos desde aquela manhã fria em Leimert Park. E no entanto, a sombra de Elizabeth Short continua projetando-se sobre Los Angeles com a mesma intensidade que no primeiro dia. O tempo, que normalmente é o grande dissolvente da memória, neste caso atuou como um conservante macabro, petrificando o mistério e tornando parte do DNA cultural da cidade. O caso da Dália Negra não é apenas um expediente policial arquivado sob o Código 49.747. É uma ferida aberta na psique coletiva, uma história que se recusa a morrer porque nunca teve um final. À medida que os detetives originais envelheciam e faleciam,
e as testemunhas levavam seus segredos para o túmulo, o caso entrou em uma nova fase. A era dos investigadores independentes, os historiadores do crime, e, acima de tudo, a era dos filhos que acusam seus pais. Quando a poeira da investigação inicial assentou no final dos anos 40, o Departamento de Polícia de Los Angeles ficou com um caso irresolúvel em mãos. Não por falta de suspeitos, mas, paradoxalmente, por um excesso deles, e por uma paralisia institucional provocada pela corrupção e pelo medo do escândalo. O grande júri de 1949, que se reuniu para investigar a corrupção policial e seu possível vínculo com o fracasso do caso, se dissolveu sem fazer acusações formais, selando efetivamente o destino da investigação. O expediente esfriou. As provas físicas começaram a desaparecer misteriosamente dos armazéns de evidências. A lista de endereços, as cartas do Vingador e até amostras de tecido foram perdidas ou roubadas, alimentando a teoria de um encobrimento deliberado de esferas elevadas. Durante décadas o silêncio reinou. Mas na virada do milênio surgiu uma voz que abalou os alicerces do caso, e trouxe consigo a teoria moderna mais completa e assombrosa até o momento. Steve Hodel, um ex-detetive de homicídios do LAPD, Departamento de Polícia de Los Angeles, com um histórico exemplar, se aposentou em 1999. Após a morte de seu pai, o Dr. George Hodel, Steve começou a revisar os pertences do velho médico. Em um pequeno álbum de fotos, encontrou 2 imagens de tamanho documento de uma mulher jovem, de pele clara e cabelo escuro. A mulher se parecia inquietantemente com Elizabeth Short. Aquele achado casual foi o início de uma odisseia pessoal que levaria o filho a investigar o pai, transformando sua admiração filial em um horror indescritível. Steve Hodel aplicou a metodologia policial moderna a um caso com meio século de idade. Não se baseou em intuições, mas em provas circunstanciais acumuladas que, quando combinadas, formavam uma imagem nítida. Descobriu que a letra de seu pai coincidiu com a das cartas do Vingador, de acordo com a análise de peritos calígrafos forenses. Encontrou recibos de compras de sacos de cimento do mesmo tamanho, e marca dos encontrados na cena do crime. E, o mais perturbador, teve acesso às transcrições completas dos microfones ocultos de 1950 que haviam sido enterrados nos arquivos da promotoria. Ao ler as palavras de seu pai, admitindo tacitamente os assassinatos, Steve percebeu que havia crescido sob o mesmo teto que um dos assassinos em série mais prolíficos e sádicos da história dos Estados Unidos. A investigação de Hodel Filho se expandiu além de Los Angeles. Propôs a teoria de que seu pai não apenas matou Elizabeth Short, mas também foi responsável pelos crimes do lápis labial em Chicago em meados dos anos 40, e possivelmente pelo assassinato da menina Suzanne Degnan. A assinatura do assassino nesses casos, a obsessão e a lavagem do corpo, apresentavam semelhanças forenses surpreendentes com o caso da Dália. Essa conexão sugeria que o Dr. Hodel era um predador itinerante que aperfeiçoou sua técnica ao longo dos anos, culminando em sua obra-prima macabra em Los Angeles. Embora o LAPD nunca tenha oficialmente encerrado o caso, nem declarado George Hodel culpado póstumamente, muitos especialistas e promotores aposentados afirmaram publicamente que, se o doutor estivesse vivo hoje, haveria evidências suficientes para levá-lo a julgamento e condená-lo. No entanto, a teoria de Hodel não é a única que surgiu no vazio da verdade oficial. O caso da Dália Negra se tornou um imã para escritores e teóricos, cada um com seu próprio suspeito favorito. Outra teoria que ganhou força nos anos 90 foi a apresentada por Janice Knowlton, que em seu livro Se você valoriza análises objetivas e aprofundadas de crimes reais, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu like para apoiar nosso trabalho. Sua participação é fundamental. Deixe um comentário e junte-se à comunidade Misteria. Caminhamos pelas ruas de um Hollywood banhado em sangue e segredos, deixando para trás o enigma eterno de Elizabeth Short.
Mas o abismo humano é profundo, e suas sombras se estendem muito além da década de 1940 e das fronteiras dos Estados Unidos. A escuridão não descansa e nossa investigação também não. Em nossa próxima entrega, deixaremos o glamour negro de Los Angeles para adentrar os canaviais e caminhos rurais da América do Sul. Enfrentaremos uma escuridão distinta, uma que não é um mistério a ser resolvido, mas um pesadelo confirmado de proporções bíblicas. Viajaremos para a Colômbia para desenterrar a história de Luiz Garavito, conhecido como a Besta. Analisaremos a mente do maior predador em série da história moderna. Um homem que transformou a inocência em dor, em uma escala que desafia toda a compreensão. Se você tem coragem para olhar nos olhos do mal absoluto e descer conosco aos infernos da realidade, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Você não vai querer perder o que descobrimos. No mistério, a verdade é sempre mais aterradora do que a ficção. Esperamos você na escuridão.